Nesse vídeo, eu vou compartilhar informações importantes para quem vai fazer concurso público em outra cidade ou em outro estado. E uma dessas informações pode te salvar. Meu nome é Marcela Neves e seja muito bem-vindo a esse canal. Ao longo da minha vida concurseirística, vamos dizer assim, eu fiz inúmeras provas em outros estados. Eu saí do Paraná e fiz prova no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Mato Grosso do Sul, em São Paulo, Minas Gerais, Pará e Roraima. Então, ao longo de toda essa trajetória, eu pude colher algumas informações que são muito relevantes e é justamente elas que eu trago aqui nesse vídeo. O primeiro ponto é com relação à seleção do seu material de estudo. Isso mesmo, você precisa selecionar quais são os materiais, livros, anotações que você vai levar contigo para a sua viagem para fazer aquela revisão de véspera de prova. E eu recomendo que você não deixe para fazer essa seleção de materiais na última hora, ali indo embarcar na sua viagem. Tenta fazer essa separação já uma semana ou 2 semanas antes da sua viagem, porque assim você vai conseguir identificar com mais calma, com um pouco mais de serenidade, quais são os seus pontos fracos, quais são as matérias que têm um ótimo custo-benefício no seu concurso e vai conseguir vai conseguir filtrar o que de fato é importante para revisar na véspera. Então assim, não caia na bobeira de querer levar todos os seus materiais, todas as suas apostilas, porque experiência própria. Você vai carregar peso para cima e para baixo. Vai chegar na sua véspera de prova, tu não vai dar conta de revisar tudo aquilo ali. Tu vai ficar mais ansioso ainda e no final das contas isso aí só vai te gerar uma ansiedade aí completamente desnecessária. Então faz essa seleção cuidadosa, quais são as anotações, os bizus, mnemônicos que você vai levar, o que de fato é relevante para o seu concurso. O segundo ponto é com relação à alimentação. E aí você deve estar pensando, como assim alimentação? A gente não está falando de concurso? Sim, a gente está falando de concurso, mas é justamente aqui que muitas pessoas não se atentam que a sua alimentação ela pode interferir diretamente no seu resultado da prova. E aqui eu não tô falando de alimentação saudável para você ser fit. Não é nada disso. O que eu tô falando é o seguinte, escuta esse relato. Depois que eu escutei isso, eu fiquei um pouquinho neurótica, confesso. Uma moça, ela foi viajar, ela foi fazer uma prova em outro estado e no sábado, dia anterior à prova, ela optou por ficar no hotel, por comer almoço, janta, café da manhã, tudo no hotel, porque ela não queria sair do quarto. Só que aí ela consumiu muito suco. A alimentação toda dela foi dali do hotel. E de fato ela passou mal, ela não conseguiu fazer a prova, ela foi até o local de prova, mas ela não conseguiu fazer uma boa prova, ela foi para um hospital depois, e não só ela, várias outras pessoas que também consumiram a água do hotel que estava infectada, várias pessoas também foram para o hospital. Só que até você aprovar uma coisa, tu já perdeu a prova, já se foi a sua chance. Então, depois que eu escutei esse relato, eu passei a tomar algumas precauções com essa questão de alimentação e de líquidos que a gente ingere em outros lugares. Então, a primeira precaução que eu adoto é não ficar consumindo água e suco de locais que eu não conheço. Então, nesse caso, quando eu estou viajando, eu opto pelos industrializados. Suco de caixinha, refrigerante em lata, vou no industrializado mesmo, porque a chance de ter alguma contaminação ali é muito menor. Uma segunda precaução que eu adotei é realmente levar a minha comidinha comigo na viagem. Eu adquiri essa bolsa térmica e com essa bolsa térmica eu comecei a fazer os meus concursos para fora da minha cidade. Então, como que eu faço basicamente? Coloco aqui a minha marmitinha de almoço, de janta, faço o cálculo, claro, de quantas refeições eu vou fazer e também separo os lanches da tarde. Coisa assim bem prática. Faço um sanduíche natural, deixo arroz, uma carne, alguma coisa assim, eu deixo já preparadinho para poder levar comigo. Dentro dessa bolsa térmica tem uma placa de gelo, aí eu deixo essa placa de gelo
congelada, evidentemente, para o alimento durar aqui. O alimento aqui ele fica conservado por cerca de 6 horas, salvo engano. Mas eu acredito que seja tempo suficiente para você pegar o seu avião, o seu ônibus, algo assim, se não for muito longe. E dá tempo de você chegar até o seu hotel ou até o seu Airbnb e colocar a tua alimentação dentro de um frigobar. E de quebra, isso também ajuda a economizar com Uber, economizar com restaurante e não correr esses riscos aí de pegar alguma infecção. E antes de te falar do terceiro ponto, eu te convido a me seguir no Instagram, @amarcelaneves. Vou ficar muito feliz em te receber por lá. O terceiro ponto é com relação ao voo. Se você vai pegar avião, e aqui é uma recomendação que nem sempre dá certo, tem que ver se é possível. Mas se você tiver essa possibilidade, busque pegar um voo na sexta-feira e não no sábado. Por que eu digo isso? Porque cancelamento de voo, atraso de voo, imprevisto, é a coisa mais comum do universo. Então, se você comprou uma passagem ali para sábado no período da tarde, tá chovendo muito, não é possível a decolagem, pode ser que a companhia aérea te informe que só será possível a viagem no dia posterior, que no caso é domingo, que no caso é o dia da sua prova, ou seja, vai dar ruim. Então, é claro que eu sei que isso nem sempre é possível, mas se você conseguir, a minha recomendação para te dar mais tranquilidade, para evitar transtornos desnecessários, tenta viajar na sexta-feira de noite ali, que você vai ter um tempinho maior de respiro, né, caso aconteça alguma coisa. O quarto ponto é com relação ao local de prova. É comum que em algumas cidades haja ali uma faculdade, um instituto de ensino que tenha vários polos dentro daquela cidade. Então é o mesmo nome, só que o endereço é diferente. E nisso aí você pode se complicar lá no dia da sua prova. Então tenha muita atenção, muito cuidado com isso. Entra na internet, busque identificar se existe alguma outra escola ou alguma outra universidade com o mesmo nome do seu local de prova, porque isso pode causar um baita erro e o tempo ali vai ser curto, então já sabe, né? Quinto ponto é muito básico, é muito simples, mas a gente não costuma colocar em prática. Mas quando a gente vai fazer prova de concurso público em outro local, isso é muito importante, que é você fazer um checklist. É realmente pegar um bloquinho de notas e 2 semanas antes da sua prova, vá anotando coisas essenciais, aqueles objetos que são essenciais para a sua viagem. E aqui você pode colocar itens de alimentação, itens de higiene, já pode até anotar, e essa dica aqui conversa com a primeira dica que eu dei sobre a seleção dos materiais, já anota ali quais são os materiais, os livros, as anotações que você vai levar contigo. Tudo isso é importante. São coisas simples, mas que fazem a diferença. Quantas vezes a gente já não vê a história do concurseiro que esquece de levar o chinelo e aí passa lá o final de semana inteiro de tênis, não tem um chinelo nem para tomar um banho no hotel. Então, é uma coisa simples, escova de dente, é uma coisa simples, mas que quando a gente está na véspera de prova, realmente, coisas que são simples, elas não passam pela nossa cabeça. E aqui só quem é concurseiro sabe do que eu tô falando. Na véspera de prova, a gente fica ansioso, com a adrenalina lá em cima, nem os nossos pensamentos direito a gente consegue ouvir. É tanto conteúdo, é tanta revisão que a gente tem que fazer, que quem dirá que a gente vai lembrar de levar um remédio ou lembrar de levar alguma coisa, um chinelo, que não é algo essencial para sua vida, mas são pequenas coisas que fazem a diferença. Então, cerca de 2 semanas antes da sua prova, já vai fazendo aquele checklist ali, já vai deixando as coisas esquematizadas, que eu tenho certeza que isso vai ser muito útil ali na hora que você for viajar. Muito obrigada pela companhia e até mais!